E aí, Ana Rubens, se apresenta aí, diz quantos filhos vocês têm, quanto tempo vocês estão casados, a gente quer saber um pouco dessa história. Deixar para ela, porque senão eu esqueço as datas, a gente briga. Se você esquecer a data, fica ruim. Boa noite para quem está nos assistindo. Então, por coincidência, nós temos 17 anos de casados. Uau. Então, assim, eu já percebo que Uau. o encaixe já aconteceu. Meu Deus, Já tá aconteceu nesse primeiro, né? vendo? Então, Já tá dando resultado aqui a história. Então, só para fechar esse comentário que você fez dessa mulher, realmente a gente tem que olhar pra gente, né? Tem que olhar pra mim. O que eu fiz? O que eu realmente... Se eu lutei mesmo, porque eu tenho certeza que a pessoa não lutou, né? 17 anos, eu acredito que ela não lutou o suficiente, né? Então, assim, a gente tem que lutar e é diariamente. É oração, é vigília, que nós somos falhos e somos pecadores o tempo inteiro, né? Então, nós temos 17 anos de casados, 23 anos de relacionamento. Uau, 23 anos, hein? 23 Uma vida, anos. hein? Uma vida. 5 filhos, né? 2 no céu. E 3 filhos maravilhosos aqui na terra. João Gabriel, de 16 anos. Matheus Henrique, de 12. E o nosso caçulinha, né? Marcos Paulo. Nosso netinho. O Padre Rodrigo fala que é o nosso neto, de 2 anos e 7 meses. Eu brincava com eles aqui, galera, que é o seguinte, olha só, se você prestar atenção, olha só. João Gabriel, Matheus, Henrique e o Marcos Paulo. Então nós temos aí 3 evangelhos, né? São 3 evangelistas, então nós precisamos de mais um evangelista que seria o Lucas, né? Então já estou profetizando aqui que vai ter um Lucas aí nessa história. Não sei se o Lucas já está no céu, né? Não sei se era menino, né? Mas assim, tem algo aqui do evangelho aqui, então com certeza aqui tem mais crianças para chegarem, não? Uai. A Ana Rúbia já recebe a palavra, né? Receba. Assim como eu recebi o Marcos Paulo, né? Que foi uma profecia. Uau. Eu recebo. Como se diz, a gente está sempre aberto, né? Para aquilo Legal. que Deus quer fazer conosco, né? Então, Legal. E a gente vai querer saber, eu vou falar com a galera aqui, eu quero saber já de vocês aí, como é que começou essa história, como é que começou esse relacionamento. Já visto que esse programa, a identidade dele são as histórias extraordinárias a partir da simplicidade de um casal. Porque às vezes a gente fica encantado demais, às vezes você vê alguém nas redes sociais, famoso, e aí você nunca imagina esse casal na simplicidade dos dois, sendo só os dois mesmo, na nudez dos dois. Eu digo nudez é se despir um pro outro, contar toda a história, abrir o coração. Então todo casal tem a sua simplicidade de alma, por mais cheio de holofotes que Onde seja a teve a vida deles, né? dificuldade, aonde ficou, como consertou, né? Exatamente. Quais os desvios, quais são os acertos, né, meu amor? Isso. Então, assim, tem uma história muito bonita, sempre por trás de cada casal. Então, eu creio literalmente que essa história de vocês e como começou, eu acredito que tem alguém em casa que vai assistir, vai falar assim, cara, essa história parece muito com a minha. Então, eu tenho convicção disso. Então, boa noite aí pra galera, Giovana que está conosco, seu Joaquim, boa noite para ti também, meu irmão. Boa noite, Encaixados. Então, você já coloca aí, boa noite, Encaixados, você que está aqui. Eu coloquei boa noite, Encaixados. Isabela Machado está aqui também. Que alegria, sua vida. Logo, logo estará conosco. Isabela, né? Ela é parecida muito com a Ana Rúbia, umas risadas extraordinárias. Ana Rúbia, se você não soltar suas risadas hoje, eu vou ficar aqui muito triste. Então você pode rir em viagem, mas encaixados com você. Seu Joaquim, né? É o Ângelo Christian que está aqui. Um beijo para você, meu irmão. Um beijo no seu coração. Hoje recebi um convite, né? Nós recebemos um convite para estar em Marabá uma semana em agosto. Então, logo, logo estaremos juntos aí, se Deus quiser. Esse grande evento do reino aí, vivendo essa atmosfera no céu, né? E nós temos que falar da noite encaixada, né? Noite encaixada, daqui a pouco nós vamos falar com essa galera sobre essa noite aí, que tá chegando já. Ah, E esse casal com certeza vai participar. com Vai certeza. ser Eles uma não vão noite muito perder, especial. não, né?
Mas aí, o Hermes falou que vai jogar a data pra você, tudo bem, você fica com a data e ele conta a história, fechou? Eu quero saber dele. Geralmente sempre é o que conta a história, agora eu quero escutar dele. Exato. Se ele vai lembrar Eu não sabia que certinho. era só você que contava a história. Agora, Sou tá vendo? eu que conto a Tá, o história. Espírito Santo é livre. Vamos lá, Hermes, eu quero saber. Se errar a data, fica tranquila que ela entra com a correção. Bora, como é que começou essa história, Hermes? Fala aí. A história minha e dela foi uma história meio que minha, um mês de vida, de mudança, e ela veio, assim, aconteceu tudo junto. Tentar simplificar, porque a história é muito longa, né? Mas eu vivia no interior, e aí quando eu vivi num processo de separações de pai, meus pais separaram, e aí foi uma luta, né, na adolescência, muito sofrimento e tal. E aí eu resolvi, com 19 anos, 18 para 19, sair do interior e ir embora para Goiânia. Porque eu vivi um período assim, hoje eu entendo, né, mas na época eu não entendia que algo sobrenatural, digamos assim, me segurava para mim não cair no mundão, digamos assim, nas coisas do mundo, né? Prostituição, bebedeira, esses negócios. Algo me travava que eu não conseguia, mesmo lá no interior, mesmo solteiro. Parece que tinha algo dentro de mim que sempre falava, isso está errado, isso não é certo. E aí eu fiquei naquele processo de ficar ali cuidando da casa, e enquanto meus pais, cada um foi para um lado. E aí isso foi um processo de uns 7 anos, né? Que eu vivi uma vida já de adulto, sendo adolescente. Só que chegou um ponto que eu cansei, digamos assim. Falei, vou meter o pé, vou embora, vou cair no mundão, chega, isso aqui não vai virar mesmo, meus pais não querem nada com nada. Assim, isso eu pensava na época, né? E aí foi onde eu tomei também a decisão. Falei, vou para Goiânia, porque na época eu tinha uns tios que tinha dupla sertaneja, né? E o meu tio era muito pegador. Eu falei assim, eu vou para lá, vou morar com ele, vou cair no mundão mesmo. Vou virar um pegador também. Não, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Uau. E aí isso aconteceu. Eu vim para Goiânia, acho que em 99, com esse propósito, mas o propósito maior era esse. Parece que nada me tirava desse foco. Já vi com o pensamento desviado. Já vi com o pensamento desviado. E isso aconteceu, só que de uma forma diferente, de novo, né? Eu vim, poucos meses que eu estava morando aqui, eu comecei a sair com ele, e mesmo nas festas que eu fui, também não era aquilo. Algo muito vazio ficava dentro de mim, me incomodava. E foi também a época que esse tio meu que tinha uma dupla, ele estava se convertendo, né? E aí achei muito interessante, porque como eu não participava de igreja, mesmo sendo católico, né, mas nem sabia o que era isso. Aí eu lembro que na época ele andava com a Bíblia e disse que ia num grupo de oração, e mesmo cantando. E aí um dia ele me convidou, vamos num grupo de oração? Eu falei, mas que é isso? O que é esse negócio de grupo de oração? Aí a gente foi um dia e chegou lá o pessoal abraçando e aquelas coisas de renovação. Sim. E aí eu achei muito diferente, né, de tudo que eu tinha. Só que aí no mesmo tempo eu ficava me questionando, poxa, comigo mesmo, no meu interior, né? Foi agora que eu vim para poder desfrutar do mundo, e meu tio agora quer me levar para o grupo de oração. Não tô entendendo, eu ficava em parafuso, mas poxa, Deus, eu ficava culpando, né? Pô, Deus, não tem lógica um negócio desse. E aí, poucos encontros da renovação e do grupo de oração, encontro ela. E aí, a gente já começou a... Encontrou ela no grupo. No grupo, assim, porque a gente se encontrava, o que acontece? Ela na Fama, né? Na Pio 10. E a minha vida inteira, até a adolescência, assim, sempre estava ali
no meio da Pio X, né? A gente tinha um encontro, o que a gente fazia? A gente saía da missa e ia jogar truco lá na casa na casa deles. Aham. Então a gente acabava a missa e ia reunir, sabe? Tipo assim, jogo tranquilo, né? Só pra poder. E aí nesses vai e vem eu conheci a criatura, né? Olha só. Mas só que assim, eu já Deu nem tempo conhecia. de desviar, meu Não, Deus deu do nem céu. tempo de desviar. Deu nem pra você, Apaixonou, meu deu nem pra irmão. você poder. A Ana Rubia apaixonou na hora que viu. Ou seja, Aí, né, engraçado assim, que eu já conhecia a família dele, né? O outro tio dele, que é o Davi, a gente já convivia muito tempo, porque ele ficava lá na igreja, né? Inclusive, a gente cantava junto no coral, Uhum. tinha toda aquela intimidade. Então, como tu disse, foi uma coisa muito surpresa para nós, né? Olha só. Foi, de repente, opa, peraí, tô te achando, te encontrei, e ele muito tímido, né? Aí eu tive que e aí eu tive que dar uma, tipo assim, sabe? Uma cutucada. Nós fomos um dia pro... Foi um dia que né, tava bastante frio, aí a gente foi no Pit Dog, aí o que eu fiz? Eu falei, peraí, deixa eu dar um jeito nesse menino aqui. O que eu fiz? Já passei a mão no braço dele. Nossa, eu tô com frio, e não sei o quê. Aí por aí começou. Olha só. Uau, hein? Porque eu acho que se eu não tivesse dado um Pontapé. pontapé, eu acho que não saía muita coisa, não. Você tava no pit dog até Até agora. hoje. Eu tava no pit dog lá Você com tava frio. no pit dog com frio até agora, né? Você sempre foi tímido, Emerson? Sempre. Mas assim, Deus deve ter olhado pra você e falado assim, cara, ser tímido desse jeito aí, eu não vou colocar não vou deixar você solto, não. Vou amarrar você logo. Porque se eu verdade. deixar você solto aí com essa timidez aí, eu acredito que você talvez não teria fluído, não. O inimigo não ia te usar desse jeito, não. Pode ter Com certeza. certeza. Né? Então eu acredito assim, você falou algo muito poderoso, queria separar isso aqui antes da gente passar para o segundo tópico, que ele foi ter vida de adulto mesmo sendo um adolescente. É isso, como acontece isso com tantas pessoas, né, que tem que assumir responsabilidades tão cedo, e isso vai ter reflexo lá na frente do casamento, sabia? Eu tenho convicção que muitas coisas que vocês hoje têm de dificuldade, às vezes no E casamento, como? tá vendo? É justamente por conta desse ponto dele assumir uma responsabilidade lá atrás que ele não estava preparado, separação dos pais, né? Ou seja, você é uma pessoa que no momento que você precisava dos teus pais, que era uma direção que eles iam dar, meu amor, e aí se separa, não é isso? É. Acaba ficando adulto, né? Ficou adulto, Antes do tempo. porque tem que assumir uma responsabilidade que você não estava nem preparado para isso. Então, destacar isso, porque existe muito essa situação. Então, às vezes, você assumiu a responsabilidade tão cedo lá, e às vezes o seu parceiro, o seu esposo, sua esposa não teve a mesma criação de responsabilidade. Aí chega, às vezes dá essa, né? Ou seja, se é uma pessoa do interior, ela já estava aqui na capital, fama, né? na fama, o bairro Fama, e já famosa já nos grupos de oração. Então, quando encontrou com você, ela já atropelou. Bora. Você mesmo grandão assim, você viu uma mulher pequena, um rolo compressor passou em cima do Emerson. Verdade. E aí, esse namoro foi quanto tempo de namoro até casar? Bem, ele me enrolou 5 anos, né? 5 anos. 5 anos e 9 meses de noivado. Uau. Mas Foi quase o 6 anos. intuito realmente contar, né, as experiências, mas um dos motivos, eu não tenho receio, vergonha nenhuma de Claro. contar isso, e ela sabe muito bem que um dos maiores motivos desses 5 anos de enrolação também foi fruto né, de tudo que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu queria viver o mundo, mas aí, principalmente depois disso que eu contei, que eu conheci ela, eu vi que ela era a pessoa que era para casar, para ter filho, para ter família. Olha só. Só que aí eu ficava no passado, igual você comentou agora, né, da questão das responsabilidades, que eu não vivi minha adolescência, não curti aquilo que eu achava que deveria ter curtido, independente se era coisa errada ou não. Então eu ficava preso nisso, né? Eu falei, não, mas peraí, eu tenho que curtir tudo que eu não fiz. E ela, como é que faz? Ela não vai aceitar. Então eu ficava
aquele atrito, né? Uhum. E pensava muitas vezes, partilhei com pessoas, com tia minha, falei, nossa, ela é uma pessoa perfeita, assim, é a mulher certinha para casar. Olha Mas eu tenho certeza que ela não vai me esperar, tipo assim, né? Lógico. Na época eu pensava, Até né? porque você não sabia nem quando você ia voltar Sim, dessa sim. fase que você estava desejoso. Eu até, na minha, como se diz, inocência, até chegava a pensar assim, poxa, se tivesse como deixar ela paradinha aqui, eu correr lá, Fazer o que tem que fazer, é, né? O que não tem que o que fazer, não tem que fazer, mas né, tinha aquilo em mente. você tinha E depois, isso em mente. tipo assim, cansei, agora eu vou voltar, porque Congelar você, ele queria te congelar. Você viu como é que é? Que é E isso? aí então eu fiquei nessa briga interior, né, digamos assim, lutando contra isso. Tipo assim, eu querendo, estava decidido que era ela, mas no mesmo tempo o mundo falando mais alto ainda na minha mente, no meu coração. E isso me atrapalhou, digamos assim, muito, né? Até tomar algumas decisões, não só em relação a isso, mas em muitas áreas da minha vida. Hoje eu vejo, o Padre Rodrigo tem muito ajudado a gente, inclusive eu, justamente nesse processo que você acabou de relatar aí do passado. Você acertou. Uau. Porque ele me ajudou muito. Porque até então, com quase 40 anos, eu ainda estava preso muito no passado. Isso Vivi um processo muito grande Isso foi em de 2019. depressão, porque estava me consumindo. Mexe e vira, isso voltava à tona, né? Olha só. E atrapalhava tudo no Sim. meu relacionamento com ela, com os meninos e comigo mesmo, como Sim. profissional, como ser humano. Sem dúvida. E aí o padre teve assim, foi de grande valia, né, Bacana. para minha mudança, para mim tentar, né, Bacana. seguir em frente. Então foi mais ou menos assim, essa luta aí desses 5 anos de relacionamento antes de casar. Mas foi ela lá esperando. ela você, lá. você esperou, né? Tava ansiosa. Esperei. Né? Aí, Mesmo sem estar congelada, né? Mesmo depois sem que eu terminei, que eu formei, né? Aí eu achei engraçado que minha mãe falou assim, tipo assim, uai, era só esperar formar. Aí ela chegou nele e falou assim, meu filho, ó, ela já formou, e agora? Tipo assim, ela impressionou ele, não foi, meu bem? Falou, agora tem que casar, né? Essa foi quem? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe chegou nele e falou, e aí? Ela já formou, e agora? Agora tem que casar, né? Bora, bora, bora. Aí ele, uai, então vamos, né? Mas se você trouxe muita coisa do relacionamento dos seus pais pro seu. Sim, muito. E, igual eu disse, não só para o nosso relacionamento, mas como a lida minha com os meninos e no meu profissional, né, na minha vida em si. Isso não quero. Hoje eu já tenho consciência e maturidade para falar sobre isso, assim, passado e já superei e já entendi tudo o que aconteceu. Mas antes eu não tinha esse discernimento, então eu culpava. Você acredita, Emerson, que de repente você deveria ter entendido, compreendido que seja, que deveria ter buscado ajuda mais cedo? Ah, com certeza. Vixe, como? Talvez pela sua criação, né, Ana Rubens? Talvez demorou a buscar ajuda, né? Na verdade, eu já tinha muito tempo falado pra ele. Só porque o homem ele é resistente com relação a isso. Homem não, homem é Não, tranquilo. é super Homem não tem tranquilo. resistência nenhuma. Eles não escutam, né? Eu falava assim, meu bem, você tá doente, você não tá bem. Você tem que procurar. E aí, tipo assim, era qualquer coisa que acontecia, ele não dormia, ele ficava variando, tinha pesadelo. Então, assim, era uma vida muito perturbada que ele Uma tinha. depressão mesmo, né? Era uma depressão e assim, ele não estava se dando conta disso, até a hora que ele explodiu. Ele falou, não dou conta mais, eu preciso de ajuda. Olha só. Foi a hora que ele falou, então vamos procurar ajuda. E é bonito, Ana Rubens, você ter essa paciência com toda essa história, né? Porque ter essa paciência é o que geralmente nos relacionamentos não se tem, né? Não. Geralmente, ainda mais você bem que é apressadinho, já pegou no braço dele do outdoor, você para não sair pra lá que eu vou arrumar um braço pra me pegar aqui, é ou não é? Justamente. Mas isso Tem aí um propósito pra tudo, né? Mas Isso. isso aí é o que a gente acabou de falar. Ela tentou ajudar ele, consertando, ajudando no processo dele. Porque se ela, imagina, casou aí, do jeito que ele estava vivendo, o passado dele, e ela vai e larga ele. Exatamente. Aí eu vou te falar que talvez você ia viver
um Ixi, processo de depressão ainda maior. com certeza. Porque eu creio que aí você, de repente, teria caído no mundo, não? E das coisas que você lá atrás tinha consciência que você tinha que fazer, você tinha que fazer. Porque eu perdi tempo, eu tinha que fazer, talvez você estava vivendo Não, um processo de e desconstrução o Padre muito Rodrigo, ele grande. falou palavras assim que ele falou, meu filho, você tá perto de um suicídio. Do jeito que você tá, Sim, se sua mulher largar de você, porque ela não tá dando conta, e ele falou desse jeito pra ele. Sua mulher não tá dando conta mais de suportar tudo isso. olha Se só, você não reagir e a sua mulher te largar, você vai se suicidar. olha só. Chegou a falar isso pra ele. Aí ele, tipo assim, aí ele falou, opa, peraí. Aí Né? essa mensagem fica clara para nós assim, ó, para você que está em casa, essa mensagem é bem objetiva. Você precisa ter força para buscar ajuda. Precisa buscar ajuda. De alguma forma você tem que buscar uma terapia, buscar um psicólogo, uma psicóloga. Você precisa buscar ajuda. Casais que têm experiências para poder ajudar você, a igreja, né, o seu pastor, né, o seu sacerdote. Você precisa buscar ajuda. Porque durante muito tempo, às vezes, você fica caminhando em ciclo e você não chega nunca na onde é para se chegar. Então, vigia muito isso, né, meu amor? É, tem que confiar na esposa também, né? Porque senão, se não passar para a esposa, como que a esposa pode também ajudar, né? Às Primeiro vezes, passo é poder confiar um em no outro. quem tá do lado, né? Porque se não confiar também, vai morrer sozinho. É isso mesmo, é o culpado que acabou dizendo, é perigoso você ter tirado sua própria vida.